Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre integrações de sistemas através de filas, né? Uma visão mais básica. Qual que é a principal utilização para utilizar esse mecanismo? É utilizado, como o próprio nome diz, para fazer a integração para trocar informações entre um sistema A e um sistema B ou até mais de um. Um dos principais ganhos é o isolamento desses sistemas, onde cada um pode ter suas funções de processamento individuais, e no meio tem a fila que funciona como amortecedor. Então, se tiver uma rajada de, por exemplo, assim, de muita informação de entrada, isso não sobrecarrega o sistema B, porque a fila armazena essas mensagens de forma temporária até que ela seja processada pelo sistema B ou outros sistemas. Por exemplo, um exemplo seria um sistema de pagamento de cartão de crédito. Quais são os principais papéis? Né? Um deles é o sistema, vamos chamar ele de sistema A, que posta a mensagem. Então, igual naquele caso do cartão de crédito lá, por exemplo, você entra num site, esse site, à medida que a pessoa faz uma determinada compra, ela efetua uma postagem em uma fila para ser processado no futuro. E aí quem está fazendo a compra só recebe, às vezes, um feedback falando assim, seu pagamento está sendo processado. E a pessoa pode continuar navegando no site e depois é avisada o que aconteceu com aquele pagamento. O outro lado, que é o lado mais importante, é o lado do recebimento, do receptor, o receiver da mensagem. Muita gente acha que normalmente a gente trabalha só como um receiver. Isso não é a prática mais comum. Normalmente são vários receivers que assinam determinada fila. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Um aspecto fundamental de a gente entender é a questão da funcionamento como se fosse da transação. A fila, como ela armazena essa mensagem, por exemplo, se você desligar a ferramenta que persiste aquela fila, normalmente as filas são persistidas, depois quando ela reinicializar de novo, as mensagens vão estar lá. Então ela não deixa de ser alguma coisa parecida com um banco de dados. Então, no corpo de uma função de processamento de mensagens, a primeira coisa que você vai fazer é o processamento da mensagem em si, onde você vai fazer alguma operação de banco, chamar um web service, alguma coisa assim, e depois, se for bem sucedido, você vai fazer a operação de sinalizar para esse barramento de fila, né, para a ferramenta de gestão da fila, que essa mensagem pode ser retirada. Então, se for imaginar, isso daqui nada mais é do que são duas transações. Então, a gente tem que lidar com isso. Por exemplo, se acontecer um erro, a gente tem que definir uma estratégia de tratamento de erro. Por exemplo, se a mensagem sempre está dando falha, você tem que arrumar uma forma de retirar essa mensagem da fila e avisar alguém, por exemplo, que essa mensagem está dando uma falha porque você já tentou várias vezes. Agora, alguns tipos de falha a gente pode fazer algum tipo de mecanismo de retry, por exemplo. Se a falha foi na de conexão da fila, aí já vale um retry daquela mensagem. Bom, esse é o aspecto transacional. Algumas combinações de tecnologia, separando aqui entre a fila em si e o receptor, o processador da mensagem. Por exemplo, o típico AMS é uma tecnologia de fila. O AgleQ também é uma tecnologia de fila. O MSMQ da Microsoft também. E os receptores também, como exemplo, podem ser combinados, aí não necessariamente precisa ser típico com típico, pode ser uma combinação entre eles. Alguns aspectos, alguns pontos de atenção. Igual eu falei anteriormente, tipo assim, um dos pontos mais positivos da questão de utilização de fila é a autoescalabilidade. Por quê? Os dois sistemas, ou mais, que estão conversando através de filas, eles podem ter a vida deles separada, sendo que a fila vai fazer o papel de amortecimento ali. Então, isso permite uma escalabilidade. Por exemplo, se você estiver rodando em nuvem, as filas podem fazer o amortecimento e se você precisar de aumentar a capacidade de processamento, você pode aumentar o número de receivers, o número de máquinas, etc., que estão fazendo aquele processamento. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você fica gerando assim, eventos para cada coisa que acontece, por exemplo, se for alguma coisa que fica gerando evento a cada alteração de um banco de dados que você está escutando, pode gerar um volume muito grande aí de mensagens, é um ponto de atenção. E talvez o ponto mais importante é sempre pensar nas tolerâncias à falha. A gente não pode pensar, por exemplo, que todas as mensagens que forem lidas elas vão ser bem sucedidas. Então a gente tem que ter um diagrama de estados para prever o que fazer em cada situação, seja de erro, seja de sucesso.
se eu vou fazer um retry, se eu fizer um retry, quantos retries, qual que vai ser o número máximo de retries que eu vou fazer, qual que vai ser o critério de descarte quando eu não tiver mais o que fazer com determinada mensagem, e se eu vou notificar, se eu vou logar, o que eu vou fazer. Falando agora sobre a questão de tratamento de timestamp, vamos supor que a gente tem duas mensagens, a mensagem 1 e a mensagem 2. Vamos supor que eu estou fazendo alteração de um nome de um determinado cliente, eu estou trocando essas mensagens. Aí na mensagem 1 eu enviei que o nome do cliente foi João. E na mensagem 2, que ela aconteceu alguns momentos depois, eu alterei para José. E aí essas mensagens, cada uma foi pega por um receiver e vamos supor que o receiver da mensagem 1 está demorando por algum motivo. Então a mensagem do 2 já foi processada e já foi persistido lá no banco de dados, por exemplo, que o nome do cliente é José. Aí depois vai chegar, a mensagem 1 está sendo processada, eu tenho que verificar a questão de timestamp, porque nesse caso, como é o mesmo registro, uma mensagem que ocorreu depois já foi tratada. Nesse caso, eu tenho que fazer uma verificação de timestamp e descartar uma das mensagens. Essa é uma forma de ser feito, mas não significa que é a única forma, né? Mas esse é um problema e também tem um artigo bacana aqui da Microsoft.